Meninas, então, agora a gente vai fazer um outro exemplo de um circuito de 2 malhas também, só que eu tenho uma quantidade maior de fontes e resistores, certo? De fontes de tensão e de resistores. Então, esse exemplo, ele pede pra gente o seguinte: determine o valor absoluto e o sentido da corrente nos 3 ramos. Então, eu vou especificar que nesse ramo aqui eu vou ter uma corrente 1, no ramo do meio eu tenho uma corrente 2, e nesse ramo aqui eu tenho uma corrente 3, certo? Uma corrente para cada ramo. Para fazer isso, eu tenho que saber qual dessas 3 fontes vai determinar o sentido da corrente. E a gente já aprendeu que são as maiores, né? As fontes de maior tensão que determinam isso. Então, eu sei que essa fonte aqui, se ela tem 6 volts, que esse é o sentido positivo dela, negativo, polo positivo, polo negativo, polo positivo e polo negativo. Então, essa fonte vai fazer uma corrente vir para cá. Essa fonte aqui vai fazer a corrente subir. Essa corrente eu vou chamar de 2, no ramo 2, e essa corrente eu vou chamar de 3, passando pelo terceiro ramo. Se essas duas correntes se juntam neste nó, quando elas se encontram, elas se tornam uma só, que é a corrente I1, que vai passar aqui por essa fonte e pelo meu resistor aqui de baixo, corrente I1, certo? Se eu sei que a corrente I3 é a que está passando aqui, essa daqui também, a corrente que passa aqui no resistor, vai ser a minha corrente I3 também, certo? Então, bora lá escrever as equações aplicando as leis de Kirchhoff. Leis de Kirchhoff, primeiro eu vou aplicar a lei dos nós. Eu sei que as equações, que a corrente I2 mais I3 é igual a I1. Então, I1 é igual a corrente I2 mais I3, que são as correntes que passam pelos ramos I2 e I3. Vou chamar essa equação de equação de número 1. Agora eu vou aplicar a lei das malhas na minha malha 1. Lembra que eu sempre considero malha 1 a malha da esquerda, tá? Então, bora lá, que a gente faz isso para aplicar. Vou começar por esse resistor aqui. I1 vezes o resistor de 2 ohms, né? Como eu estou atravessando o resistor no sentido da corrente, eu tenho uma queda de tensão. Então, é menos 2 e 1, certo? Agora eu estou atravessando a fonte de tensão no sentido contrário ao deslocamento das cargas internas. As cargas internas aqui nessa tensão, elas se deslocam nesse sentido, não é? Eu estou atravessando o resistor no sentido contrário, então vai ser menos 3 volts, ok? Dessa fonte de tensão. Atravesso o meu próximo resistor ainda no sentido da corrente, então outra queda de tensão, menos 2 e 1 novamente. Agora eu vou atravessar essa fonte de 6 volts no sentido do deslocamento das cargas internas. Uma forma de gravar isso mais facilmente é você perceber que quando você sai da fonte de tensão pelo polo negativo, ela contribui negativamente. Quando você sai, ó, tô passando aqui pelo sistema, sempre no sentido anti-horário. Passo aqui pelo sistema, ela vai sair no sentido, no polo positivo dessa fonte de tensão. Então, ela vai contribuir positivamente, vai ser mais 6 volts, certo? Aqui eu passei e saiu no negativo, ficou negativo. Quando eu passo aqui por essa fonte, sai no lado positivo, então ela contribui positivamente. Continuo passando aqui, vou passar pelo resistor de 4 ohms no sentido da corrente, novamente uma queda de tensão. Então, vai ser menos 4 e 2. Isso aqui tudo igual a 0. Posso reduzir? Posso, né? Só juntar I1 com I1. Vai ficar menos 2 com menos 2 dá menos 4. Menos 4 e 1. Menos 4 e 2. Mais 6 com menos 3. Vai ficar mais 3, isso aqui tudo igual a 0. Passo esses dois para o outro lado da igualdade.
eu tenho que I1 mais I2 são iguais a 3 sobre 4. Passei esses dois termos para o outro lado da igualdade, ficou positivo. O 4 que multiplicava os dois passou para o outro lado dividindo, certo? Façam aí no caderno passo por passo, que vocês vão encontrar a mesma equação, que eu vou chamar essa equação de equação de número 2. Nossa, que 2 terrível! Essa equação de número 2. Agora eu vou aplicar a malha 2. Certo? Vou começar aqui por esse resistor. Eu tenho, quando eu passo pelo resistor no sentido da corrente, olha gente, sentido anti-horário, tá? Passo pelo resistor no sentido da corrente, eu tenho uma queda, então vai ficar menos 2 vezes e 3, certo? Passo aqui novamente, mas agora eu tô passando no sentido contrário da corrente. A corrente não tá subindo e eu tô descendo, então vai ficar mais 4 e 2. Passo por essa fonte de tensão, vou sair no negativo, então vai ficar menos 6. Continuo dando a volta, passo pela resistência no sentido da corrente, então vai ficar menos 2 vezes e 3. Passo pela fonte de tensão, novamente saio no positivo, então vai ficar mais 6 volts, isso aqui tudo é igual a zero. Ok, mais 6 com menos 6 já corta, cancela, né? O que eu tenho aqui agora? Menos 2 e 3 com menos 2 e 3. Eu tenho menos 4 e 3, mais 4 e 2. Olha que bacana, o que eu encontrei muito legal aqui. Menos 4 e 3, mais 4 e 2, é isso? Menos 2 com menos 2, menos 4, mais 4 e 2, isso aqui é igual a zero. Quando eu pego esse termo aqui e passo para o outro lado da igualdade, ele vai ficar positivo. Então, vai ficar 4 e 2 é igual a 4 e 3. Passo 4 dividindo, fica 1. Então, eu tenho que I3 é igual a I2. Olha o tanto que isso facilita a minha vida. Né? Eu vou chamar essa equação aqui de equação de número 3. Pronto, super simples agora. Substituo primeiro essa equação aqui, deixa eu ver qual que é melhor. Vou substituir essa equação na equação de número 1. Substituir a equação 3 na equação de número 1. Certo? O que eu vou ter? Eu tenho que I1 é igual a I2 mais I3. Mas I3 é o mesmo I2, então. De modo que o meu I1 é igual a 2 vezes I2, certo? Pego essa igualdade aqui, chamar de número 4, e substituo essa expressão de número 4 na minha expressão de número 2, certo? Quando eu substituo isso na minha expressão de número 2, eu encontro automaticamente o meu I2, né? Quem é I1? I1 não é 2 e 2? Então, vamos lá. Vai ficar 2 e 2 mais I2. Isso aqui vai ser igual a 3 sobre 4. 2 e 2 mais I2 vai ficar 3 e 2 igual a 3 sobre 4. Passo esse 3 para o outro lado da igualdade como uma divisão, fica 3 dividido por 3 e dá 1. Então, eu tenho que I2 é igual a 1 sobre 4, ou I2 é igual a 0,25 amperes. Olha que legal! Já encontrei o I2 de cara. Vou chamar isso aqui de número 5 e vou substituir aqui a minha equação de número 5. Em qual equação? Na equação de número 3. 5
na equação de número 3. Então, eu tenho que o meu I3 é igual a I2, que é 0,25 amperes. Então, já encontrei I2, já encontrei 3, vou chamar de equação de número 6, o meu I3 está meio distorcido aqui, mas dá para entender. Quando eu substituo 5 e 6 na minha equação de número 1, vocês já perceberam que eu tenho uma mania até na ordem de substituir as equações, né? Vocês vão perceber isso quando vocês estiverem fazendo as de vocês. 5 e 6 na equação de número 1. Então, I1 é igual a I2 mais I3, que é 0,25 mais 0,25. Eu tenho que I1 é igual a 0,5 amperes. Pronto. Agora a gente terminou. Encontrei a corrente em cada ramo do meu sistema, certo? Então, pessoal, é isso aí. Agora, o que vocês têm que fazer é praticar, para poder lembrar e pegar qualquer tipo de sistema e dar conta de resolver. O que é importante vocês saberem aqui nesse momento? Se por acaso, professora, eu não sei qual é o sentido da corrente, não interessa. Você pode colocar a corrente para qualquer lado, certo? Agora, uma regrinha que é bom você sempre ter em mente você tem que lembrar, né? A soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem dele. Então, isso você tem que lembrar para poder aplicar. Mas você pode colocar o sentido da corrente para qualquer lado, para o que você achar que é. Se você tiver decidido errado, no final das contas, você vai ter um resultado para I1, I2, I1, I2 ou I3 com sentido negativo. Aquela que sair com sinal negativo, sentido não, com sinal negativo, vai ser aquela que você adotou o sentido errado no desenho inicial, certo? Se você adotou o sentido errado, o que você faz? Você escreve o valor absoluto, que é o que ele pede, o valor sem o sinal negativo, e vem aqui no seu sistema e inverte. Fala qual que é o sentido correto, certo? Mas os valores que você encontrar estarão corretos. É isso aí, tá?